Hoje eu gostaria de falar sobre a saúde mental dos professores. Gostaria que você observasse essas informações que eu vou te passar. Dados mostram que de janeiro a agosto deste ano, mais de 24 mil profissionais tiveram de se afastar da sala de aula devido a complicações médicas. Esse número cresceu mais de 20% em 2023, isso em Minas Gerais. São Paulo. 112 professores são afastados por dia em São Paulo por problema de saúde mental, aumento de 15% em 2023. Distrito Federal. Em 4 anos, mais de 14 mil servidores da educação foram afastados por problemas de saúde mental no Distrito Federal. Esse é um tema muito importante de se falar, porque apesar dos dias dos professores ser um dia muito bonito, eu como professor recebi até presente, porém, por trás do dia dos professores, muitas das vezes aquela alma, aquele ser está aflita e com muitos problemas emocionais. Agora, quais são os principais motivos que fazem com que o professor seja afastado por problema de saúde mental? Os dois principais são as condições de trabalho e as atribuições profissionais. Falando das condições de trabalho, eu queria destacar tanto o Estado como os próprios alunos. Os professores, em muitos casos, não têm condições nenhuma de trabalho, mas isso está mais ligado às escolas públicas. Mas o fato de não ter condições de trabalho não tem nada a ver com o professor. Aí entra a questão do Estado e também dos próprios alunos. O que acontece? Muitos alunos, eles entram na escola e tratam a escola como se fosse qualquer outra coisa. E de fato vandaliza aquela escola. Eu me lembro uma vez de uma escola pública que eu estudava, uma bela noite a luz acabou. Virou uma baderna. Os alunos começaram a jogar mesas para o lado de fora, arrancar a lâmpada, quebrar as lâmpadas. A escola ficou uma bagunça. No outro dia, a escola estava toda destruída porque a luz tinha acabado. E isso não é um caso isolado. Em muitas escolas, nós vemos alunos vandalizando as suas escolas, que é praticamente a sua segunda casa. Além desse vandalismo, o Estado não dá um apoio necessário, porque por mais que os alunos vandalizem a escola, o Estado tinha que estar dia após dia organizando, melhorando e também arrumando tudo que foi quebrado e usando medidas para que esses vandalismos não continuem, não aconteça mais. Então o papel do Estado é fundamental para que haja a mínima condições de trabalho para o professor. Em contrapartida também, o aluno precisa de compreender que a escola não é um lugar que ele pode quebrar. Por mais que seja óbvio, isso normalmente não é compreendido e o aluno faz da escola como se fosse qualquer um outro lugar que pode fazer qualquer bagunça. Não, a escola tem que ser um lugar de organização e ela deve dar, não é que poderia não, ela deve dar a melhor condições de trabalho para o professor. E outro fator são as atribuições profissionais. Dentro delas estão a indisciplina, a falta de aprendizagem dos alunos e também a cobrança tanto sociais como administrativas do professor. Um ponto que eu quero destacar é a questão da indisciplina. É inadmissível alunos agredirem professores. Isso não poderia ser nem motivo de discussão, não poderia existir essa possibilidade. Mas a realidade é que isso é muito comum. Eu mesmo já tive vários contatos com vários professores que foram agredidos por alunos na escola. E alunos de 12, 10 anos, 14 anos, idade variada, alunos que não têm um mínimo de respeito com o professor, que por sinal é para mim, e muitas pessoas falam isso, a profissão mais importante, porque é através dela que todas as outras profissões são formadas. Então essas agressões ao decorrer dos anos têm sido mais frequentes, com mais intensidade e com mais força. Isso acontece por alguns motivos. O primeiro, os pais não estão colocando limite aos seus filhos. Então, se o filho não tem limite, ele chega na escola e acha que ele pode fazer o que quiser. E ele chega na escola e faz, de fato, o que ele quer. Desde xingar o professor a agredi-lo. E aí um outro problema é que, quando alguém tenta pôr limite neste filho, porque sempre alguém vai colocar limite quando uma pessoa não tem limite. Então, quando alguém chega e tenta colocar limite, seja o professor, seja o diretor, os próprios pais vão lá e colocam seus filhos debaixo da asa.
E aí fala assim, não mexe com meu filho não, quem corrige meu filho é eu. Porém, o pai não corrige, os pais não corrigem e não deixa que nenhuma atitude seja tomada para que o menino não tome as drásticas atitudes de agredir o professor. Com isso, o professor é agredido, comunica com o pai, mas não faz diferença nenhuma, e aí fica por isso mesmo. Os outros tomam coragem e aí é um ciclo sem fim. Então a indisciplina tem sido um ponto fundamental para que os professores tenham grandes problemas de saúde mental. E aqui, gente, é claro que professores erram. Eu já vi alguns professores errando, professores já erraram comigo, mas o papel dos pais aí é um ponto fundamental de colocar o equilíbrio nessas coisas. Percebeu que o professor errou? É ir ao local, conversar com o professor e fazer essa intermediação. E não com agressão, porque se o filho vê o pai agredindo o professor, que acontece também demais, qual é o exemplo que você vai estar deixando para o seu filho? Agora, um outro ponto sobre as atribuições profissionais são as exigências profissionais. Essas exigências estão no ponto administrativa, que é da escola para o professor, e também sociais, que aqui está mais ligado aos pais, com os professores. E essas cobranças estão em maior parte relacionadas às escolas particulares. E aqui eu vejo muito erro também de uma cobrança excessiva nos professores pelo pressuposto que se eu estou pagando, então os professores precisam de me dar, a escola precisa de me devolver aquilo que eu exijo. E esquece que o professor também é um ser humano. O professor, por mais que ele tenha capacidade de ensinar seu filho, ele não vai fazer milagre. Existem coisas que não são só atribuição dos professores. Às vezes, e a maioria das vezes, os professores estão fazendo um excelente trabalho com seu filho. Mas às vezes seu filho não presta atenção, não está motivado para estudar, o problema não está na escola, está em casa. Os pais muitas das vezes terceirizam esse ensinamento, que às vezes vão para casa, um trabalho, em vez de ensinar, sentar com o filho, eles querem que a escola dê tudo que o filho precisa, e nem tudo está na escola. Então essa cobrança excessiva em cima dos professores também tem sido um motivo para que a saúde mental deles seja desgastada. Imagina você entregando tudo que você tem, o seu melhor no seu trabalho, e dia após dia alguém reclama de você, que você é péssimo, que você não tem condições nenhuma de estar ali, que seu trabalho é ruim. Então vamos valorizar os nossos professores. Por mais que o ensino no Brasil tenha os seus defeitos, e aqui não estou falando em relação aos professores, mas a grade do ensino do Brasil, a didática de como é passado para o governo, para os professores em dar aula. Alguns professores também têm uma qualidade inferior devido a vários processos, mas isso são exceções. O importante é compreender que os nossos professores sempre têm dedicado ao máximo para nos ensinar, para nos ajudar e para fazer a gente ser o melhor profissional do mundo. Com isso, eu quero deixar meus parabéns a todos os professores, que vocês tenham sempre capacidade de ensinar os nossos filhos, os nossos alunos, e que você possa conseguir achar o equilíbrio da sua saúde mental. E esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Talvez num próximo momento eu traga um vídeo a respeito do que eu acho do ensino em casa, o que eu acho talvez de algumas ideologias que são passadas pelos professores. Vou trazer esse tema, essa temática aí. Se você gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.